Você disse que o microfone estava desligado. Não, acho que ela, aquele coisa aí. Acontece nas melhores famílias. A primeira vez é assim, gente. A primeira vez nunca é 100%. Espero que tenha saído tudo, né? Até porque foi bem bom. Mas, enfim, é interessante quando a gente fala de caos na evolução e as múltiplas funções. Não conheço nenhuma mulher que não tenha essas múltiplas funções, que faça só aquilo. Deve existir. Não conheço, mas deve existir. Então, assim, e o homem é o para mim, na minha visão, na visão dos homens que eu conheço, tem o papel mais confortável, que é o quê? Acorda, toma o café da manhã que já está pronto, geralmente é assim, né? E aí, tipo assim, um milagre, né? O café da manhã tá pronto. Enfim. E aí ele vai pro trabalho, volta, toma banho, a janta já está ok, pronta, e pronto, e acabou, não faz mais nada, É o papel entendeu? do provedor, trouxe o dinheiro para casa. É. E E quando aí, nós temos que trazer o dinheiro para casa? só que a gente não faz esse papel de, tipo assim, de merecer, Não, né? a gente esquece A gente totalmente o esquece. merecimento. De merecer o descanso, Sim. né? Tipo assim, eu trabalho fora, você trabalha fora. E muitas vezes a gente, eu não. Porque a mulher é assim, ó. Eu chego em casa, eu vou fazer minha janta, aí depois eu vou lavar minha louça, mas antes de eu fazer a janta, eu vou colocar logo a roupa na máquina. Porque enquanto a máquina tá batendo, eu já tô fazendo a janta, já vou comer, aí quando terminar, eu já vou estender, depois eu tomo banho e descanso. Então, Mas quando é que a entendeu? gente descansa? Porque você sempre acha alguma coisa para fazer. É. Você está saindo da Não, e a sala para a culpa? cozinha, você enxerga uma coisa lá longe que você vai lá e já quer resolver. Aí você estava fazendo outra e você começa a fazer outra e assim sucessivamente. Porque nós, É, mulheres, elas têm um olhar panorâmico, sim. né? Não chega a ser um 360, mas é quase. Uhum. E o homem, ele tem um olhar mais focado. Por isso que mulheres conseguem fazer tantas coisas ao mesmo tempo, tá certo? E o fato da gente achar que a gente não tem merecimento, que a gente não merece que alguém nos sirva, essa é a grande realidade, faz com que a gente absorva o nosso tempo. Nós somos as próprias acumuladoras do nosso tempo. Tu acha que veio assim de onde essa falta de merecimento, assim, culturalmente falando? Quando começou essa parte, assim, de não merecer? Acho que foi quando realmente as mulheres começaram a dizer basta para algumas coisas. Entre eles, viver um relacionamento tóxico, ser abandonada pelo marido, porque às vezes ela vivia o melhor relacionamento, mas ele vai embora. E aí você tem dois caminhos: se reerguer ou viver chorando, né? Uhum. E depois disso, eu costumo dizer uma frase para mim mesma e para outras pessoas que é assim, ó: rir e chorar é o mesmo preço, teoricamente. Uhum. Porque chorar vai estragar a sua maquiagem. Maquiagem hoje custa muito caro. Meu Jesus amado, socorro. Então vamos sorrir, É. né? Então, é muito disso que acontece. Você começa a absorver, e aí você não tem quem faça mais para você nada. Imagina uma mulher que tenha filhos ou não, mas que ela vivia bem no relacionamento. De repente, além dela ter que cuidar da casa dela, ela vai ter que ser a provedora do lar dela. Uhum. Ela vai ter que voltar para o mercado de trabalho, e isso dá muito medo para quem não está acostumada. Concorda? Concordo. Ah, eu passei por essa situação, mas eu já trabalhava. Só que naquele momento, a dor era tão grande que eu mergulhei no trabalho. E aí eu deixei de fazer outras coisas pela família. Então, você substitui porque você não quer ter tempo para sentir dor. Quando, na verdade, Isso acontece muito. eu ouvi uma frase essa semana que fez muito sentido para mim. Dor derretida se transforma em choro. Dor retida se transforma em tumor. Verdade. E faz todo sentido. Por isso que é bom chorar. É. Só que mulher não pode chorar, né? Mulher fraca não pode chorar. As pessoas dizem. As Então ela pessoas chora onde? em casa, No sozinha, no banheiro, no banheiro, travesseiro. sem se expressar, né? Aquele choro que a lágrima cai e você não tem nenhuma reação, só a lágrima cai.
Sol quentinho no rosto. Sol quentinho no rosto, a É lágrima isso. descendo. É. E o que foi que aconteceu assim, dessa transformação? Me conta um pouco quem é a Adriana. Ok. A Adriana hoje, ela trabalha, né? Ela tem uma empresa que presta serviço de treinamento e acompanhamento comercial. Eu presto serviço para um grupo de empresas. Faz muita diferença, porque eu ouvi também essa semana uma pessoa dizendo assim: eu tenho um foco, eu sou PJ, mas eu tenho um foco e eu fico muito tempo só com um cliente. E hoje é o que eu faço, porque você precisa entender sobre as pessoas, você Sim, precisa entender sobre o negócio, você precisa gostar do que você faz. Quando você ama o que você faz, fica tudo mais fácil e mais fluido. é o tripé, né? É. Então, eu sou formada em psicologia, né, eu tenho pós em gestão de negócios, a minha carreira foi toda construída na área comercial. Eu já trabalhei com alguns produtos diversificados, que eu brinco que eu fui do papel para o luxo, né? Então, eu já vendi consórcio, que é você vender uma ideia, um papel. Depois eu vendi joias, hoje eu vendo óculos. E eu vendo ou vender, entende? Entendo. Eu ensino as pessoas a como vender melhor, como ganhar dinheiro vendendo, mas principalmente solucionando problemas de pessoas. Porque o Sim, cliente, quando vem até você comprar um produto seu, ele tem um problema com certeza. e você precisa ter a solução. Exatamente. E nenhuma solução vai ser igual a nenhum problema de nenhum cliente, porque eles não são iguais. Cada pessoa é única, não tem como. Isso. E então, eu sou paulista, mas eu me mudei para o Nordeste e eu morei muitos anos em Sergipe. E um desses momentos também do caos, eu decidi que eu ia ficar no Nordeste, mesmo não tendo família. Eu tenho, na época eu tinha os meus filhos comigo e a minha mãe, mas família, não, não tinha mais ninguém comigo. Mas eu decidi que eu ia ficar lá, porque eu queria me curar. E para que eu me curasse, eu tinha que estar no lugar onde eu me sentia bem, e lá eu me sentia bem. E com o tempo, eu recebi uma outra proposta para vir para Fortaleza, e eu achei que ali encerrava-se o ciclo da dor e começava o ciclo da transformação. E tudo isso tu já com teus três filhos. Tudo isso já com os meus 3 filhos. Como é que foi essa situação? Os meus filhos são muito parceiros, né? Assim, a gente conversa sobre todos os assuntos desde muito cedo. Essa dor que tu passa, que tu disse que passou, foi dor de separação? Foi a dor da separação. E assim, parece que quando você tem uma separação, tudo acontece também, né? Depois você muda de emprego, tudo. Porque você precisa encerrar um ciclo. É, Não tem jeito. e dói. É muito próximo uma coisa da outra, assim, dói muito. Dói muito porque você não está preparada para deixar de ter o outro que você considera que é a sua metade. Até você descobrir que não existe isso. Você É, precisa ser inteira para poder total. doar algo para alguém. Demorou a aprender isso. Eu demorei a É... aprender. A abundância, ela só vem quando você está inteiro. Se Exato. você tá com o outro aos pedaços pensando que, e você aos pedaços pensando que um vai completar o outro, isso não existe. Não. Dizem que os opostos se atraem, né? Não, Eu acredito que os iguais se você, complementam. totalmente. Esse negócio de, eu falei hoje isso com uma amiga minha, cara, os opostos não se atraem. Pode até se Por atrair, um beleza, por período. um período. Mas se você for prestar atenção, até na época de escola, quando tinha os grupinhos, é semelhante atrai semelhante. Você não vai pegar e ficar num grupo que não tem nada a ver com você. É isso. E aí você vai querer casar com a pessoa que não tem nada a ver com você, que loucura é essa? Começa todos os problemas daí. Pois é. E aí, quando você entende que esse ciclo precisa ser encerrado, dizem que a gente troca de cabelo, né? Mulher gosta muito de trocar de cabelo, né? Quando ela encerra um ciclo, não faz isso. Né? Não. O seu cabelo ele só pode ser trocado quando você está muito bem com você, Ah, tá. porque senão gera o arrependimento, entende? Entendi. Não pode Aconteceu comigo ser, já. não pode ser quando você quer mudar, porque vou mudar de cidade, deixei, não sou mais casada, agora eu sou casada. Não, porque aí você está fazendo talvez pelo outro, pelo momento. Você Sabe, tem que fazer por você. sabe quando você tá querendo mudar, mudar, mudar e quer mudar assim à força? Sei. E aí você olha no Aconteceu espelho e não se comigo. reconhece? É tipo isso. E aí você fica É, assim, ai, eu vou ter que fazer alguma coisa. Eu tava assistindo uma live
E aí a menina lá, de vender curso e tal, live muito boa, inclusive. E ela estava dizendo que a mulher, ela tem que, ou tem que, né? O cabelo curto dá mais empoderamento, que não sei o que, que não sei o que, não sei o que. E aí eu, pá, corto meu cabelo bem aqui. Nada a ver comigo, meu Deus do céu. Nada a ver. E aí eu tava ruiva, com cabelo cacheado até aqui. Cacheado assim, né? Ondulado, que tava meio que em transição. Enfim, não combinou. Fiquei feia durante um bom tempo, mas passou. Eu tenho certeza que você não ficou feia, é impossível. Mas você não se sentiu bonita. Não, É diferente, eu não tava entende? me sentindo bem, não. Pois é. E aí, quando veio essa oportunidade para eu mudar de estado, foi um momento que eu também me dei ao direito de dizer não, quando eu não queria mais uma coisa. Aí isso é Eu uma virada de passei a chave. fazer as minhas escolhas. É uma virada de chave grande. Foi Porque quando a mulher é muito de dizer sim para ser aceita no ambiente. isso. E aí, quando ela aprende a dizer não e quando ela consegue dizer não, tá tudo certo. Não gosto, não É. quero, agradeço, mas não vou. Até aprender a dizer não demora um pouquinho, mas depois que Muito. você consegue, você já fica. Então tá tudo certo, eu consegui, passei essa fase e agora tá tudo certo. Aí você consegue Isso. realmente a evoluir e passar a dizer não. E olha que Porque, engraçado, você perguntou dos meus filhos. Quando eu vim para Fortaleza, o do meio já não morava comigo, ele já tinha optado por voltar para São Paulo. E aí o mais velho disse assim: mãe, eu realmente não quero ir para Fortaleza, vou voltar para São Paulo. Aí você fala assim: como que você vai deixar os seus filhos voltarem para São Paulo e você não vai? Até hoje as pessoas perguntam isso para mim. Sente falta? Claro que eu sinto muita, viu, meninos? Muita. Mas eu aprendi que ir para São Paulo foi uma escolha deles. E que eu não posso deixar de viver a minha vida em função da escolha deles. Porque eles vão construir famílias e eles vão continuar com escolhas para a vida deles, como eu fiz a escolha de ficar. Amo quando estou com os meus filhos, mas esse é o isso não ponto, me move entre estar aqui ou estar lá. E para estar junto, você não precisa estar presente. com certeza. Isso faz toda a diferença. Total. E, inclusive, isso que você falou é exatamente o ponto de onde a gente quer chegar, que é o quê? Esse apoio de uma mulher contra a mulher, né? De parar de criticar. Porque a crítica é quando você critica alguém, é você dizendo para você que você é superior àquela pessoa. Exato. E ninguém é superior a ninguém, Não. né? Isso a gente sabe disso, né? E a intenção aqui dessa conversa é justamente conscientizar disso, né? Que, tipo assim, cara, não tem como eu chegar e dizer para outra, por que que você abandonou seu filho? Cara, é uma crítica muito forte, Ah, porque eu não faria. Tudo bem. tudo bem, você não faria estar tudo certo. Em vez da crítica, o apoio, né? Eu acho que a gente está numa cultura tanto de criticar que é até difícil saber como que a gente vai elogiar ou apoiar aquela mulher, Sim. né? Então, eu vendo sua história hoje, o que é que eu faria? Hoje eu sempre pergunto e ensino até para minhas amigas assim. Primeiro eu pergunto como é que você tá? Sim. Cara, é uma frase simples, objetiva básica que, se eu perguntar, você tá no caos, imagina lá, tu de novo nesse caos, e eu pergunto, cara, como é que você tá? Agora tem um detalhe também. Para perguntar, você tem que estar disposta a ouvir. Ah, com certeza. Porque tem muita gente que é assim, ó, como é que você tá? E quando você começa a contar, a pessoa vira as costas, andando, vai fazer outra coisa. Né? Então, assim, o meu conceito, tenho certeza que é o seu também, por isso que a gente criou esse projeto, é Uhum, de que as mulheres, elas criticam para serem aceitas pelas mulheres que também criticam, mas elas adorariam ser verdade, livres para fazer o que aquela pessoa está fazendo. total, E é muito difícil. muito, Então, nosso papel é resgatar esse vínculo entre as mulheres, porque os homens, eles se apoiam mutuamente. muito. E nós, mulheres, muitas vezes não. Né? Então, por que não se apoiar? Por que não ouvir a história de mulheres que brilham? Não é a mulher a executiva, não é a mulher que aparece na capa de revista. Total. Obviamente que essas mulheres nos impulsionam,
tá? Sim, A gente total. acaba usando elas Como como um ídolo, referência. como referência, mas são histórias do dia a dia, sabe? Mulheres que fazem toda a diferença e que juntas conseguem trazer para nós é, esse convívio, essa palavra de conforto, essa esperança. É isso. É isso. Qual foi, Adriana, o momento mais desafiador da tua vida? Ah, rapaz, foram alguns, viu? Eu digo para você que foram muitos desafios na minha vida, mas, de novo, eu vou dizer para você que acho que o maior desafio foi quando eu saí da última empresa, aqui em Fortaleza já. Eu trabalhava numa empresa do luxo, e aí eu acabei saindo dessa empresa, e eu fiquei pensando, e agora? Fico? Volto? O que você faria? Você está desempregada, morando no estado e ninguém te conhece 100%. Seus filhos moram em São Paulo, você está só com a sua mãe e com a sua filha. Você tem casa em São Paulo, casa própria, e aqui você tem aluguel. E o que você faria também? É uma pergunta muito forte para mim. É forte porque é o seguinte, eu não consigo imaginar uma situação dessa, cara. Não dá. A primeira coisa que vem na minha cabeça é a palavra apoio. Então, você deixou literalmente o passado passar, né? Uhum, Você quebrou um ciclo completamente, né? Você encerrou completamente. uhum. É desafiador, mas o que é que eu vejo aqui? É, apesar de eu não conseguir me imaginar ainda fazendo isso, né? Tipo assim, Camila, imagina aí tu morando aí no exterior ou outra cidade. Eu penso logo no meu pai, minha mãe, Buscar o apoio de quem você conhece, mas quem que pode te apoio, ajudar, gente, sem o apoio, meu conforto. Jesus amado. Eu acho que assim, 90% das pessoas teriam voltado. Sim, Eu acho. tem pessoas da minha família que, inclusive, moravam muito bem fora, mas não aguentaram ficar longe dos pais, tipo. É Não, uma assim, eu tenho situação. a minha Tu mãe tem fica comigo, mas é. assim, Ah, mas a entende? tua mãe foi contigo. A minha mãe veio comigo, mas os meus filhos, não. É. E tenho, né? Residência própria em São Paulo, que eu posso voltar a hora que eu quero. Minha. E tu estava sem trabalho. E eu estava aqui sem trabalho, Meu pagando Deus do céu. aluguel. Meu Deus do céu. E aí eu fiz um planejamento. Meu Deus do céu. Primeira coisa, eu fui cuidar da minha saúde. Ah. Eu voltei para academia, eu fazia academia muitas Mas tu vezes tinha ao uma renda dia. guardada para fazer isso? Eu me preparei. Ah, bom. Só que, o que que eu fiz? Eu fiz um planejamento. Se de mês tal a mês É, tal eu não conseguir, eu volto. certo. Só que, quando você tem que tomar uma decisão muito difícil, a melhor coisa que você faz, joga uma moeda para o alto. Aí você pensa assim, mas a moeda vai me ajudar a decidir? Não, mas enquanto a moeda estiver subindo e descendo, você já está torcendo para cair por um lado. Você já está torcendo, e aquele lado é o que você, dentro de você, já está torcendo. Então, eu estava torcendo para tudo dar certo Já aqui, porque eu estava queria ficar vibrando. aqui. Percebe? Percebo, já estava ali no campo, já Pronto. estava. Esse foi o meu maior desafio. Desafiar a mim mesma de olhar no espelho e falar assim: eu consigo. Eu vou ficar porque eu quero, porque eu gosto do lugar, porque eu me identifico com o lugar, porque para mim aqui a minha qualidade de vida é melhor. Eu consigo. Foi uma força muito grande que tu teve. Muito. Foi acabar com aquela Adriana que tinha medo, mas que vivia tudo no automático, porque eu dava conta, eu sempre dei conta, porque eu não ia dar agora. Para dizer assim: epa, lá, Adriana, Preciso pode virar essa ser chave aí. que você não dê conta, mas você precisa tentar. E você não precisa sofrer se você não der conta. Olha a diferença? Total. Então, eu fiz uma escolha diante de que, se não desse certo, eu voltaria. Mas que eu fiz tudo para dar certo. Porque uma coisa é você ficar sentada nesse sofá esperando as coisas acontecerem. Sim, Outra coisa é você ir lá fazer as coisas acontecerem. é verdade. E esse foi um grande desafio. É todo dia ainda, tá? É.
todo dia. Eu sei. O desafio ele não acaba nele, não para, Não, não não. acaba. Ele procria. É, felizmente. Ou felizmente, né? Que a Sim, vida é uma evolução. Em qual momento você percebeu que estava tentando dar conta de tudo? Teve esse flash? Não, agora eu tô. E no meio do caos você viu que estava assim. teve, teve sim, teve sim. Porque eu acho que mesmo quando eu me mudei para cá, eu não tinha consciência do quanto eu fazia tudo sozinha. E quando eu vim, eu passei praticamente 3 meses aqui sozinha, porque eu precisava arrumar um lugar para depois trazer minha mãe e minha filha. E Então, quando você veio para Fortaleza, você estava sozinho em estava Fortaleza. sozinha. Fiquei três Ah, meses aqui sozinha. E aí eu andava todos os dias por essas ruas da cidade, procurando casa. E aí eu pensava, você te alugou carro aqui? não, carro, era perninha, vamos caminhar. Não, Ah, tá. né? Então eu levantava 6 horas da manhã, ia para beira-mar, corria. Depois, quando dava 7h30, eu tomava café da manhã e já ia começava, porque eu tinha até 10h30, 11 horas, para caminhar, buscar o lugar, depois eu ia trabalhar. Isso já é uma rotina de sucesso, né? Pois é. E assim, ó, as pernas doíam, as costas doíam, tudo doía, porque você para num lugar, você vai para outro, você pega a chave aqui, aí você olha, não gosta, aí você começa a calcular, meus móveis cabem, a área de lazer vai atender a minha mãe, vai atender minha filha, porque eu não podia deixar elas sozinhas, porque eu ia ficar fora. Vou morar perto da praia? Legal, vamos morar perto da praia. Todo mundo quer morar perto da praia quando mora no Nordeste, né? Sim. Aí eu pensava, e a segurança? É. Elas vão usar a praia sozinhas, sem mim? Não, não vão. Aí perto da praia você tem poucos imóveis que têm área de lazer. Eu sei, minha filha, que foi uma labuta. Pertinho do dia que eu precisava decidir, acho que faltava, sei lá, uns 15 dias, eu não tinha mais tempo. Você tinha preocupação com conta, você tinha preocupação com moradia, você tinha Meu preocupação aluguel com que estava lá filho, em Aracaju você tinha vencendo, preocupação em relação se ia dar certo ou não. Você estava no caos, tava, literalmente, né? E tava. aí, qual foi esse o primeiro passo para sair do caos? Pronto, aluguei um apartamento. Alugou um Trouxe, fui apartamento. para Aracaju, vim de carro com a minha melhor amiga. Montamos o apartamento e na primeira noite que eu durmo com o apartamento montado, não tinha água quente ainda. E eu sou uma paulista, não gosto de tomar banho quente, frio. Ah, Aqui, nem no Nordeste, tá, gente? Não gosto, banho quente mesmo. E eu entrei no banho, aquele banho gelado, e acho que ela nem sabe disso até hoje. E foi um momento que, sabe quando você senta no chão e você chora, 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 sei. chora, que você fala assim, meu Senhor, quando isso vai acabar de eu precisar fazer tudo? E de vez em quando a gente ainda volta para esse ciclo, tá? A última vez agora, tem 1 mês e meio, eu fiquei doente, fiquei de cama 7 dias, sem poder sair de dentro de casa. E ali também foi um gatilho, porque eu já estava voltando para esse ciclo vicioso, tá? É. De não ter tempo para mim, de não ter tempo para as pessoas. E aí é como se eu tivesse criado dentro de mim um alerta. Epa, toda vez que você estiver voltando para esse ciclo, eu vou te parar de alguma forma. E eu tenho consciência disso. Cara, isso é muito massa. Isso é uma virada de chave surreal. É. Em algum momento da tua vida você sentiu assim culpa de dar conta de tudo? Eu acho que eu senti culpa por achar que eu não dava conta de tudo. Hoje você dá conta de tudo? Não, mas não tenho culpa. Gostei. Não sinto culpa mais. O que é o tudo? Ah, vou dar conta de tudo. O que é esse tudo? Tudo, vou atender a minha mãe, que hoje quer ir jantar em algum lugar, mas a minha filha precisa passar na escola, porque tem uma apresentação, mas o meu namorado eu não vi a semana inteira, eu preciso ver hoje, mas no trabalho eu vou precisar ficar um pouco mais, porque não está vendendo o suficiente, e aí eu não venho na Camila fazer minha massagem, porque no meio desse tudo eu não consegui. Não, hoje eu consigo organizar minha vida e falar assim, não quero, peraí, volta. Bom, Hoje é aqui, hoje é assim. Tem dia que vai sair do padrão, do seu planejamento? Vai, mas aprende a levar isso com leveza. Não se cobrar mais porque você não fez ou porque você substituiu uma coisa que você ia fazer por outra. Porque tá tudo bem. Você não precisa. essa parte de não se cobrar É é difícil. difícil, A gente cobra. né? A gente se cobra. Mas aí, de novo, são as escolhas que você vai fazer. Hoje, eu escolho o que eu quero.
Eu Total. trabalho as minhas Hoje você escolhas. é uma pessoa organizada. Você se considera uma pessoa organizada hoje? Muito mais, Muito mais. muito mais. E tem uma coisa que no meio desse caos eu aprendi muito. Tudo você pode, Camila. Tudo. A pergunta que você tem que fazer para você é: eu sei lidar com as consequências daquilo que eu vou fazer? Se você não souber lidar com as consequências, não faça. Eu acho que o medo da consequência, de não saber o que é essa consequência, né? Porque todo tipo de sucesso que você tem, e o sucesso que a gente fala aqui, não é sucesso, de ser famoso, Não. não. É o seu sucesso. Sim. É o seu porquê de sucesso, enfim. Todo sucesso que você tem a consequência, né? Vai ter uma pessoa que vai falar mal de você, vai ter a pessoa que vai te puxar o tapete, vai ter a pessoa que vai dar a facada nas tuas costas, Vai. e tá tudo certo. Sim. E você tem que continuar caminhando com a faca nas costas, com o tapete puxado, né? E um balde de água fria em cima de você. Então, é esse ponto que eu não sei vocês, mas em mim eu tenho bastante dificuldade ainda, mas tá curando. Pois é, é mais ou menos assim, ó. Eu vou lidar com toda essa carga nas minhas costas, mas as minhas cargas, tá? Hoje eu não me permito carregar as cargas dos outros. Essa é a diferença, Não, total, tá? total. E Aprendi isso também, dos é, outros. A cor da sua é bem grande. isso, às vezes a gente carrega o nosso e o dos outros, aí fica muito pesado e você não sabe por Aí quê, você não sai do canto, né? Então, você é o não que eu vai para digo frente. sempre, ó. Eu me considero uma mãe de sucesso. Sim, Entende? Por que que eu me considero isso? Porque os meus filhos, mesmo longe, ligam para mim para dizer assim: mãe, a minha conquista, mãe, eu estou pensando nisso, mãe, o meu dia foi assim. Ligam menos do que eu gostaria, inclusive, mas ligam dentro da capacidade deles, porque eles também vivem N situações. Sabe, quando a minha filha confia em mim para me contar uma coisa, não tem preço. não tem preço. Quando uma pessoa que trabalha comigo diz para mim assim, Adriana, você me inspirou a isso, ou Sim. você, a palavra que você disse, ou eu olho para você e te considero um exemplo, tem preço? Não, não Não. tem. Ah, sair na televisão, sair na capa da Forbes, é legal. Sim, E tem que ter reconhecimento, sim. sim, mas pequenas conquistas que nós mulheres deixamos passar, porque a gente acha que a gente vai ser criticada, É, entende? totalmente. Ter um cabelo grisalho, quantas mulheres gostariam de ter? Mas a primeira coisa que as mulheres dizem é o quê? Por que você não pinta? É, Mas ela gostaria de ter. Ter o cabelo sem ser natural, criticado. é isso, sabe? Então, assim, hoje, às vezes eu brinco, lógico, né? Passa alguém com um alongamento de cílios, aí você fala assim, oh, meu Deus do céu, o vento tá me levando. É gosto. Cada um faz o que quer da sua vida. Exatamente. Sabe, você tem que ser livre para fazer o que você quer, sem crítica. Pelo contrário, você tem que ter alguém para dizer assim, Camila, me dá sua mão, eu tô com você. O que você escolher agora, eu tô aqui para te apoiar. Eu não posso fazer por você, mas eu vou te apoiar. Pronto. É sobre isso. É sobre isso. E é sobre isso esse programa. É sobre isso esse programa, exatamente. Para a gente se apoiar, né? Ser colo, né? Ser empatia, ser. Isso. Porque não tem como. O que é que eu vou ganhar, Senhor? Se eu chegar e falar coisas ruins para outra pessoa, puxar o tapete, não sei o que, eu vou ficar aliviada porque eu vomitei tudo que estava engasgado. Cara, mas e aí depois? Você evoluiu o quê com aquilo ali? É. Nada, não tem o que evoluir, Não, né? não tem. Só mais uma coisa. O que você diria para a Adriana de 10 anos atrás? Acredita porque você vai conseguir. Olha, Só isso. isso é um apoio muito grande, é uma frase de apoio, né? Você chegar para o seu eu do passado e, cara, tu já passou por tudo isso, e aí? Né? Sim. E é um conselho também para vocês que estão assistindo, porque passa, né? E, e é isso. Você indica algum livro para essas mulheres que estão passando por essa situação de caos, de múltiplas funções e querem evoluir, querem ter o sucesso no trabalho, sucesso na família, alguma coisa que leve elas assim a sair desse deserto? Sim, é um livro muito.
para algumas pessoas bem técnico, porque ele tem uma leitura um pouco mais difícil, mas que eu acho que faz muito sentido, que é Correndo com os Lobos, né? Já ouvi falar, não li, não. Ele traz uma leitura de uma psicóloga falando sobre esse livro. Então, para quem não tem essa técnica, eu sugiro que leia com a mente aberta, porque ele traz histórias que às vezes você fala assim, essa história é maluca, é a história de um filme, mas que quando você traz para a realidade, muitas mulheres vivem essas histórias, Sim. né? Então ele é um livro que ele traz essa realidade para você. Hoje eu leio muito mais livros voltados para venda, para o mercado de trabalho, mas de vez em quando eu pego um livro ou outro que vai me dar uma outra leitura, uma outra abertura. Esse livro eu li em 2009. Eita, ainda 9, deixa eu lembra ver, do não, livro. minto, 2019. Eu fiz Ah, uma cirurgia porque eu tirei o útero e eu fiquei em casa. E aí uma pessoa me deu esse livro porque eu pedi e realmente eu acho que ali eu comecei a enxergar de outra forma, é um aquele resgate momento. feminino. E detalhe, né? O resgate feminino, tu tinha acabado de tirar o útero. Nossa, Pois foi é, muitas forte. mulheres sofrem, né, com a retirada do útero porque sente ainda como se fosse menstruar. Eu brinco que eu devia ter tirado antes. Eu acho que eu estava tão preparada psicologicamente para não ter mais que eu Uhum. nunca senti absolutamente nada. O meu corpo não mudou, nada. Sabe o que é não sentir nada, Camila? A cabeça, né? A cabeça manda muito, Muito, muito. muito. E é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. A intenção aqui é nos ajudar, ajudar outras mulheres, sair do caos, né? Dividir essas histórias, trazer consciência e nos unir. E até o próximo vídeo. Eu espero que vocês curtam, compartilhem, se inscrevam no canal, apoiem a gente. É, Se se, quiser ouvir alguma história, se tiver alguma história para nos contar também, né, sinta-se convidada. A ideia é trazer outras mulheres para contar as suas histórias. Quem sabe a sua história também não venha para o podcast. E simplesmente, quando você estiver com outra mulher, seja o ombro que ela precisa. Apoie, né? Não critique, não critique, ajude. ajude. É isso que a gente precisa nesse mundo. E é Até isso. o próximo. Até o próximo. Tchau, tchau.